Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos resolver exercícios a respeito de limites infinitos. Acompanhe comigo. Inicialmente vamos recordar dois resultados que serão necessários para esse exercício. O primeiro deles é o teorema do limite lateral. Seja f uma função definida em um intervalo aberto i, exceto possivelmente no ponto x0 pertencente a i, então uma condição necessária e suficiente para que o limite da função f quando x tende a x0 seja L, é que os limites laterais também sejam L. Caso você tenha perdido essa aula, vou colocar aqui em cima o link no card para você rever esse vídeo. E também vamos precisar do teorema 1.15, que foi provado no episódio anterior. Dadas duas funções f e g, onde o limite da função f quando x tende a x0 é L, diferente de zero, e o limite da função g quando x tende a x0 é zero. Para você determinar qual é o valor do limite do quociente entre f e g, basta você avaliar o sinal da fração f sobre g. Se o f sobre g for positivo para x próximo de x0, então o limite dá mais infinito. Caso o quociente seja negativo, então o resultado do limite é menos infinito. Passando para o primeiro exercício desse vídeo, vamos calcular o limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Então, em comparação com o teorema 1.15, nós diremos que a nossa função f é a função 1, que é uma função constante, e a função g de x é igual a x, a função identidade. Temos aqui uma função constante e uma função polinomial. Nós sabemos, por exemplo, que o limite da função constante é a própria constante, nesse caso 1, e é diferente de zero. E a função g tende a zero quando x tende a zero. Então, nós entramos nas condições do teorema 1.15. O limite do numerador é diferente de zero e o limite do denominador zero. Então, precisamos apenas avaliar qual é o sinal do quociente entre f e g. E para isso eu construí aqui um quadro de sinais, onde na primeira linha eu colocaria os sinais da função f, na segunda linha eu colocaria os sinais da função g, e na terceira linha os sinais do quociente de f e g. Essa bolinha fechada que você está vendo aqui é, na realidade, o zero da função g. Nesse caso, a função g se anula com x igual a zero. É apenas uma coincidência. E eu mantive também aqui essa bolinha. Como f é igual a 1, que é positivo para todo o valor de x, então aqui eu vou colocar os sinais de f para valores antes deste zero, e aqui eu vou colocar os sinais para valores de x depois desse zero. Esse zero que está aqui não tem nada a ver com o zero que apareceu aqui. Ele é, na realidade, a tendência. Então, como eu já disse, a função f é positiva, independente do valor de x. Então, se x está antes de zero e se x está depois de zero, f assume valores positivos. Para avaliar o sinal da função g nas proximidades de zero, eu posso pegar um número bem próximo de zero, à esquerda de zero. Por exemplo, o menos 0,1, cuja imagem é menos 0,1, e esse número é menor que zero. Então, segue que para valores próximos de zero, porém menores que zero, a função g assume valores negativos. Então, nós já sabemos o sinal de f e de g para valores próximos de zero, porém à esquerda de zero. Aí você faz o jogo de sinal aqui, mais com menos, que dá menos, e por isso a função f sobre g próximo de zero assume valores negativos. Então, a gente encaixou na parte 2 do teorema 1.15, e isso nos diz que o limite do quociente entre f e g é menos infinito. E como eu estava vendo apenas valores para x antes do zero, ou seja, à esquerda de zero, eu concluo que o limite, quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x, é menos infinito. Agora vamos avaliar o comportamento de g para valores maiores que zero. Então, considerando x igual a 0,1, substituindo na função, como é a função identidade, dá o próprio 0,1, que é maior que zero. Isso quer dizer que, então, a função g assume valores
positivos quando x está próximo de zero e à direita de zero. Daí segue que o quociente também assume valores positivos, afinal de contas, mais com mais dá mais, e por isso entramos aqui na hipótese 1 do Teorema 1.15. Se esse quociente é positivo, então o limite da função, do quociente da função, tende para mais infinito. Mas aqui eu estava olhando apenas para valores à direita do zero e, por isso, limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito. Nós calculamos os limites laterais aqui e observamos que deu diferente. Então, isso está contradizendo o Teorema 1.13, por isso, afirmamos que não existe o limite de 1 sobre x quando x tende a zero. No item B, vamos calcular o limite quando x tende a menos 2 da função 5x mais 1 dividido por 3x mais 6. Então, o f será o nosso numerador, 5x mais 1. O g é o nosso denominador, 3x mais 6. E calculamos o limite de f quando x tende a menos 2. Sendo aqui uma função polinomial, você já sabe, basta aplicar a tendência. Então, 5 multiplicado por menos 2 mais 1, que é diferente de zero. E vamos calcular o limite da função g, que também é polinomial. Então, aplicando menos 2 no lugar do x e multiplicando por 3, depois somando com 6, segue que a função tende para zero. Então, o nosso numerador aqui deu diferente de zero, o denominador deu igual a zero, por isso temos que avaliar o sinal da fração nas proximidades de menos 2. E aí, para isso, eu marquei aqui o quadro de sinais, destaquei o menos 2, lembrando que essa bolinha aqui significa que menos 2 é raiz de g. Já a função f, para valores próximos de menos 2, segue esse mesmo comportamento. A função f assume valores negativos. Lembrando que quando eu falo em proximidades, eu não estou me referindo, por exemplo, a menos 1, 0, ou menos 3, menos 4. Estou falando com valores ainda mais próximos de menos 2. Agora vamos analisar o sinal da função g. Vamos ver o que acontece com g quando a gente tem valores de x menores que menos 2. Por exemplo, o menos 2,1. E aí você substitui na lei da função g, fazendo as contas, deu menos 0,3, que é um número de sinal negativo, menor que zero, por isso g assume valores negativos quando x está próximo de menos 2. E aí você faz o jogo de sinal aqui, menos com menos dá mais, e conclui que a fração para valores assume valores positivos, próximo de menos 2, porém menores que menos 2. Segue então que o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda é mais infinito. E agora vamos avaliar o comportamento de g para valores após o menos 2 e próximos de menos 2. Agora, escolhendo um valor à direita de menos 2, eu peguei o menos 1,9, substituí na lei da função, fiz as contas e encontrei 0,3, que é um número de sinal positivo. Então, a função g assume valores positivos quando x está próximo de menos 2. Daí o quociente f sobre g assume valores menos com mais, menos, ou seja, negativo. Então, já que o quociente é negativo, o limite da função quando x tende a menos 2 pela direita é menos infinito. Resumindo, o limite pela esquerda deu mais infinito e o limite pela direita deu menos infinito. Como deu resultados diferentes, então não existe o limite de 5x mais 1 dividido por 3x mais 6 quando x tende a menos 2. Na letra C, eu coloquei a função x ao quadrado mais 2 dividido por x ao quadrado menos 10x mais 25 e vamos ver o que acontece quando essa fração tende a 5. Você já sabe, o numerador f é x ao quadrado mais 2, o denominador g é x ao quadrado menos 10x mais 25, mas observe que isso pode ser escrito como x ao quadrado menos 5. É simplesmente o quadrado da diferença. Aplicando a tendência em f, 5 ao quadrado mais 2 dá 27, que é diferente de zero. E aplicando a tendência em g, 5 menos 5, 0 ao quadrado, é zero. Colocamos aqui no quadro de sinais a tendência 5. 5 anula a função g.
E como o limite aqui da função f deu um número positivo, nas proximidades de 5, tanto pela esquerda como pela direita, f assume valores positivos. E olhando para g, nós colocamos g aqui como um quadrado perfeito. Então, como o resultado de um número elevado ao quadrado é sempre positivo, nas proximidades de 5, a função g também assume valores positivos. Daí, tanto pela esquerda temos mais com mais, como pela direita, e por isso, para valores à esquerda e à direita próximos de 5, a fração f sobre g assume valores positivos. Por isso, o limite é mais infinito. Caso eu tivesse colocado no lugar de x ao quadrado menos 10x mais 25, a expressão módulo de menos 5, o resultado da função também seria mais infinito, porque o resultado do módulo é sempre positivo. Então, aqui também teríamos positivo e positivo. Seria um outro exercício resolvido. Para finalizar, a gente vai resolver uma que é um pouquinho mais sofisticada. Limite quando x tende a menos 1 de 2 menos 4x, dividido por x ao cubo menos 2x ao quadrado, menos 2x mais 1. Então, a função f será 2 menos 4x, e como é polinomial, eu posso calcular o limite dela aplicando a tendência. Substituindo x por menos 1 e fazendo as contas, o limite dá 6. Já a função g será x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 2x mais 1. E aplicando a tendência, já que é uma função polinomial, o limite é igual a zero. E ao contrário do que aconteceu no exemplo anterior, eu não consigo enxergar uma fatoriação em termos de quadrados ou cubos perfeitos. Mas eu posso usar o algoritmo de Breuer-Ruffini para construir uma fatoriação. Então, aqui o menos 1, que é a tendência, 1 é o coeficiente do x ao cubo, menos 2 é o coeficiente do x ao quadrado, menos 2 é o coeficiente do x, e 1 é o termo independente. Nós sempre abaixamos esse coeficiente 1, depois multiplicamos por menos 1 e somamos com o seguinte, que é menos 2, colocando o resultado aqui embaixo, menos 3. Repetindo o ciclo, menos 3 multiplicado por menos 1 fica 3, e somado com menos 2 é igual a 1. 1 multiplicado por menos 1 dá menos 1, e menos 1 mais 1 é igual a 0. Nunca é demais lembrar que, como a gente está trabalhando com a raiz do denominador, o resultado dessa divisão, ou seja, tudo isso aqui dividido por x menos a tendência, é uma divisão exata. Mas, de repente, você pode ter esquecido, então está aí no card o link para você relembrar. Lá também eu falo que na divisão de um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1, o quociente tem grau 2 e os coeficientes do quociente são esses que estão aqui. Por isso, o nosso denominador pode ser decomposto em x menos a tendência, menos 1 é 1, multiplicado por x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, eu coloquei aqui o que a gente sabe sobre a função f, que quando x tende a menos 1, o limite é 6, que é diferente de zero, é positivo. Os termos da fatoriação de g, que acabamos de encontrar, vou denominá-los g1, o x mais 1, e g2, o x ao quadrado menos 3x mais 1. Daí, quando x tende a menos 1, substituindo aqui menos 1 mais 1, o limite de g1 é 0. E substituindo em g2, menos 1 ao quadrado menos 3 multiplicado por menos 1 mais 1, vai dar limite igual a 5, que é diferente de 0. E vamos analisar o que acontece com a função nas proximidades de menos 1. Como f tem limite diferente de 0 e g2 também tem limite diferente de 0, eu vou considerar como se fosse o nosso numerador. Então, eu coloquei aqui f sobre g2 e limite daqui deu positivo, limite daqui deu positivo. Então, nas proximidades de menos 1, o nosso numerador f sobre g2 assume valores positivos. Resta então saber o que acontece com g1 próximo de menos 1. Daí eu coloquei, por exemplo, menos 1,1 aqui no lugar do x e fazendo as contas deu menor que zero. Ou seja, g1 assume valores negativos quando x está próximo de menos 1. E aí o jogo de sinal, mais com menos é menos. Por isso a nossa função
f dividido por G1 multiplicado por G2 tende para menos infinito quando o x tende para menos 1 pela esquerda. Considerando um valor próximo de menos 1 e maior que menos 1, digamos menos 0,9, substituindo aqui na lei do G1, a gente descobre que G1 é maior que zero e por isso, para valores próximos de menos 1, G1 assume valores positivos. Mais com mais dá mais, então a nossa função tende para mais infinito quando x tende a menos 1 pela direita. Os limites laterais deram diferentes, daí você já sabe. O limite da função não existe. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Por favor, dá aquela curtida no canal, dá o seu joinha aí no vídeo. Isso ajuda muito. Também se inscreva para saber quando tem novas aulas. Aliás, o nosso próximo episódio é sobre as propriedades dos limites infinitos. Compartilhe com seus amigos. Chame-os para estudar aqui conosco. E se você puder fazer um Pix para ajudar, eu também vou ficar muito agradecido. Até a próxima aula e bons estudos.